Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das estruturas mais fascinantes e simbólicas da história, o Tabernáculo de Moisés. Pensa só, uma tenda bem no meio do deserto que tinha a proposta de ser nada mais nada menos que a casa de Deus aqui na Terra. Vamos juntos desvendar os segredos dessa construção? Essa era a monumental questão que o povo de Israel antigo tinha pela frente. Como é que se constrói uma casa para um Deus infinito? Um Deus que não cabe em lugar nenhum. Como criar essa ponte, sabe? Algo que desse para tocar entre o divino e o humano, bem ali, no meio da areia do deserto. A resposta para tudo isso foi o tabernáculo. Pois é, o nome em hebraico, Mishkan, quer dizer literalmente morada. E essa é a grande sacada. Não era um prédio fixo, de jeito nenhum. Era um santuário móvel pensado para ser montado, desmontado e carregado, acompanhando o povo naquela jornada de 40 anos pelo deserto. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Esse projeto não foi uma invenção humana. Pela tradição, cada detalhe, e quando eu digo cada detalhe, é cada detalhe mesmo, do tipo da madeira até a cor do fio, tudo foi especificado divinamente. Era tipo uma planta celestial para ser construída aqui na Terra. E tinha um propósito bem claro. A função dele era, nossa, muitas coisas ao mesmo tempo. Ele se tornou o verdadeiro coração da nação. Era o centro, tanto geográfico quanto espiritual, do acampamento, o lugar onde os rituais sagrados rolavam e, mais importante, era um lembrete constante que todo mundo podia ver da presença de Deus ali com eles. E a parte mais incrível foi projetado para se mover junto com o povo, uma casa sagrada que também era uma viajante. Ok, então vamos fazer um tour por essa estrutura sagrada. Que tal? A gente começa pela parte de fora. Tenta imaginar a cena. Caminhar pelo acampamento, se aproximar. O primeiro lugar que a gente encontraria seria o pátio externo. Esse pátio era o espaço da comunidade, o primeiro nível de aproximação com o sagrado. Umas cortinas bem altas de linho branco formavam uma barreira, separando o que era sagrado do que era do dia a dia. Mas a entrada estava ali, aberta, convidando todo mundo a participar da adoração. Lá dentro do pátio, duas peças enormes chamavam a atenção. Primeiro, o altar de bronze. Era ali que os sacrifícios eram feitos, como um jeito de lidar com os erros e buscar o perdão. Depois vinha a bacia de bronze, uma espécie de pia onde os sacerdotes se lavavam, num ritual. A ideia aqui era toda de preparação, de reconhecer que era preciso uma purificação antes de se aproximar ainda mais do sagrado. Então, olha só, o povo podia participar das cerimônias ali no pátio, mas tinha um limite bem claro. Para ir além, para entrar na tenda sagrada mesmo, só sendo sacerdote. A jornada para o coração da santidade ia ficando a cada passo mais e mais exclusiva. Agora, a gente atravessa o primeiro véu e entra na primeira sala, o lugar santo. E aqui a atmosfera mudava, completamente. O acesso era restrito só para os sacerdotes que estavam de serviço no dia. O mundo lá de fora, bom, ficava para trás. Tenta imaginar entrar nessa sala. Não tem janela, não entra a luz do sol. O único brilho que tem ali vem do ouro reluzente de 3 objetos sagrados. E cada um deles contava um pedaço da história da relação entre Deus e o seu povo. E é aqui que a gente vê como cada objeto contava uma história. O candelabro de ouro puro, a famosa menorá, era a única fonte de luz ali dentro, um símbolo da verdade e da sabedoria de Deus. Na mesa ficavam 12 pães, representando o sustento que Deus dava para cada uma das tribos de Israel, sem faltar. E por fim, o altar de incenso. Aquela fumaça perfumada subindo sem parar, simbolizava as orações do povo, subindo até Deus. Os sacerdotes trabalhavam ali todo dia, no meio desses símbolos todos. Mas eles também estavam sempre de frente para uma barreira final, um véu. Um véu bem grosso, super bem bordado, que escondia o coração do tabernáculo, o segredo mais profundo de todos. E agora a gente chega no coração do tabernáculo, o ponto alto da nossa jornada, o Santo dos Santos. Isso aqui não era só mais um espaço sagrado, era considerado o epicentro, o ponto exato da presença de Deus aqui na Terra. A santidade desse lugar era de um nível completamente diferente. Pensa bem, os sacerdotes entravam no lugar santo todo dia. Agora aqui, no Santo dos Santos, só uma pessoa podia entrar. E só uma vez por ano. Lá dentro era uma escuridão total, simbolizando o mistério, a glória de Deus que não dá para compreender. E no meio dessa escuridão, um único objeto: a Arca da Aliança.
E essa promessa que está lá no livro de Êxodo era a razão de ser de tudo isso. A crença era que era exatamente ali, naquele ponto específico do universo, que a presença de Deus se manifestava do jeito mais intenso possível para se comunicar. Então, o ponto principal é esse: um homem, uma vez por ano. Apenas no dia do perdão, o Yom Kippur, que o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Ele entrava para interceder, ou seja, para se colocar ali entre Deus e o povo, buscando o perdão pelos erros da nação inteira. A exclusividade e o peso desse momento eram totais. Bom, a jornada do tabernáculo portátil um dia chegou ao fim, claro. Mas o seu design, a sua teologia, tudo isso deixou uma marca na história que nunca mais se apagou. Aquela estrutura móvel do deserto acabou dando lugar ao grandioso Templo de Salomão lá em Jerusalém. Era uma versão permanente, muito maior, mas seguindo os mesmos princípios básicos. Depois que ele foi destruído, um segundo templo foi construído no lugar, que também acabou sendo destruído em 70 depois de Cristo, o que encerrou de vez uma era inteira. Mas a influência dele vai muito, muito além disso. Essa ideia de criar espaços com níveis de santidade que vão aumentando, sabe, do pátio que todo mundo entra até o santuário mais interno, isso se tornou um modelo fundamental para igrejas, sinagogas e mesquitas por toda a história. No fundo, o tabernáculo ensinou ao mundo como se constrói um espaço sagrado. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. O tabernáculo e os templos não existem mais. A pergunta que fica é: sem um centro geográfico para adoração, como é que as pessoas hoje definem e encontram um espaço sagrado? Será que é um lugar físico, uma comunidade, ou será que é algo que a gente constrói dentro da gente? Fica aí a pergunta para a gente pensar.